Então vamos falar mais um pouquinho sobre sociologia. Hoje eu queria falar mais um pouco do contexto da criação da sociologia, principalmente falando sobre a mudança de pensamento que vai levar à sociologia. Essa mudança de pensamento, que a gente pode ver, ela começa com a Revolução Científica. A Revolução Científica, que é um movimento não muito bem coordenado, mas acontece logo depois do Renascimento, né? E de certa forma na esteira do Renascimento, entre os séculos XVI e o século XVII, né? A gente tem, eu coloquei aí 3 nomes, que são grandes nomes aí, né? Podia colocar Galileu também, mas principalmente Copérnico, Newton e Francis Bacon, né? Não é comida, infelizmente, né? Esses 3 filósofos, cientistas, né? Estudiosos do mundo natural, começaram a pensar numa racionalidade aplicada à observação do mundo, né? Nesse contexto, a gente vai ver que cada vez mais a força da teologia diminui para explicar o mundo, né? E a gente entra, né, com a dúvida sistemática, ou seja, com a razão ali, questionando tudo que a gente tenta aprender, né? E é interessante isso que não quer dizer que essas pessoas se tornam ateus, né, de uma hora para outra. Inclusive, o Isaac Newton era um cara muito religioso, né? E até, de certa forma, como ele buscava entender como essas ideias, essas leis gerais, né, que daí a gente conhece como leis de Newton, né, elas foram criadas e de como Deus, né, vai ajudar, vai se expressar através dessas leis. Seriam como se fosse uma explicação de como funciona o divino, né? Mas esse processo não vai ser muito bem recebido pela igreja. A gente vai ver que também o Copérnico, né, vai ser perseguido, o Galileu Galilei vai ser perseguido. Esses caras vão ter sempre represálias quando eles entrarem em conflito com o pensamento homogênico, o pensamento homogênico da igreja. Então, a Revolução Científica, ela é uma revolução porque ela vai mudando aos poucos as bases do pensamento ocidental, principalmente, né? Como diz o filósofo Vico, que fala muito sobre história, né? Ele fala que o homem é o motor da história. Isso é uma grande divisão do que estava sendo pensado na Idade Média, em que a história está dada, a história ela já está escrita, Deus ele já escreveu a história, já sabe o destino de todo mundo e todo mundo já... Então, você não consegue lutar contra o seu próprio destino, então você não consegue lutar contra a sua própria história. Aqui ele oferece uma nova explicação. O homem, né, é o motor, né? Vico vem de uma época que o motor não é exatamente o motor da combustão que a gente está pensando, né? Mas algo que movimenta, né? Que entra em movimento aqui. E o homem, ele consegue controlar esse movimento, ele consegue fazer com que esse movimento ocorra, né? Junto, logo depois do Vico, principalmente aí no século XVIII, vem os iluministas, né? E eu coloquei 2 iluministas que começam a pensar o que a gente chama hoje de sociologia. Eles não estão falando em sociologia, mas eles estão falando do estudo social. Um deles é o Francis Condorcet, que vai tentar ver todas as expressões sociais, né, através de uma maneira quantitativa, né? Ou seja, uma maneira de tentar enumerar as relações sociais e entender isso como se fosse uma matemática social. Então ele busca ver a sociedade como uma coisa que pode ser expressa em termos exatos, né? Essa é a grande tentativa do Condorcet. Então, talvez a grande ambição do Condorcet fosse tentar explicar a sociedade num conjunto de equações que explicasse como essas classes sociais mudariam, né? Deu errado, spoiler, né? Deu errado. Montesquieu, já no seu caso, também outro filósofo muito importante, né, que vai falar muito sobre política, sobre divisão dos poderes, ele vai fazer uma análise racional da política. Então, o ponto de vista do Montesquieu é entender racionalmente a política. Ele não é o primeiro, mas ele é um cara que vai colocar isso muito à frente. Teve o Thomas Hobbes, Nicolau Maquiavel, que vieram antes e vão fazer essa discussão política, e Montesquieu vai colocar, em termos sociais, vai falar, olha, determinada sociedade deve ter esse tipo de política, outra sociedade deve ter outro tipo de política, e isso vai ajudar bastante a entender socialmente como a política ocorre. Beleza? Bom, além da Revolução Científica, outra coisa muito importante aqui é
a Revolução Francesa, né? Por quê? Porque a Revolução Francesa, que aconteceu em 1789, é uma tentativa de aplicação de outro modelo social, né? De um novo modelo que não estava sendo pensado pelo antigo regime. Até então, era muito fácil. Todo mundo sabia quem era o rei, todo mundo sabia quem ia ser o rei. A grande disputa era se o rei não tivesse filho, quem ia assumir, ou se eventualmente um império dominasse outro, né? Agora não. Agora você tem outro tipo de pensamento baseado no iluminismo, um pensamento racional que busca, né, liberdade, igualdade e fraternidade. Que classe social está pensando isso? A burguesia, né? Porque a burguesia quer acabar com aquele antigo regime, aquela sociedade de classes que vocês já viram na aula de história, que é o único gráfico que o professor de história sabe fazer, né? É uma pirâmide que ele vai colocar ali clero, nobreza e povo. É basicamente isso. Eles querem fazer com que o povo possa ser igual a todos os outros grupos. E a burguesia estava dentro do povo. Agora vai ter outras maneiras de distinção social que a gente vai ver em hora mais oportuna. Mas a grande inovação de tudo isso, e é por isso que a gente está falando, é que você tem uma proposta antes da Revolução. Você já sabe a sociedade que você quer construir, né? Isso é uma grande inovação da Revolução Francesa. Então, você tenta fazer a revolução, você tem a ideia de revolução já com um objetivo a seguir. Ao contrário do que aconteceu antes, né? Quando você fazia uma revolução, você não sabia o que ia dar, né? Como essa sociedade ia transformar, né? Ou pelo menos você não tinha muito controle sobre o que você conseguiria fazer. Aqui já existe uma racionalização não só dos movimentos sociais, mas também da política que vai acontecer depois. Como essa sociedade, após a Revolução Francesa, vai se organizar? Ou melhor, como você normaliza as relações sociais? Essa é a grande pergunta que ocorre logo depois da Revolução Francesa, principalmente no século XIX, justamente o nascimento da sociologia, né? A ideia da época era que a sociedade estava com o mal. Então, você está buscando um remédio para esses males sociais. Talvez não a igualdade necessariamente, mas também, né? Mas principalmente revoltas, como controlar a população, né? Como fazer com que cada classe se organize, né? A sociologia vai entrar aí para propor o diagnóstico, né? A sociologia vai funcionar como a diagnose desse mal, né? E depois vai propor a solução. Com o tempo, a gente vai ver que isso não funciona bem assim, né? A sociologia vai entender como funciona essa sociedade, mas a gente não vai ver a sociedade como um mal, né? Como uma sociedade doente, como fora da normalidade. A gente vai entender o que causa cada sociedade de ter mais desigualdade social, menos desigualdade, mais violência, menos violência. Então, não necessariamente para diagnosticar e propor um remédio, né? A sociedade não é um corpo, mas esses caras aqui, influenciados pelo século XIX, principalmente pela biologia, né, vão propor essas novas... esses caras do século XIX, influenciados pela biologia, vão propor novas mudanças para essa sociedade, mas mantendo uma ordem que é uma ordem conservadora, uma ordem para manter a sociedade, principalmente a burguesia, no poder. Beleza, gente?